Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa aqui é uma grande desculpa para as pessoas que se afastam de Viçosa, eu recordar essas pessoas e trocar uma ideia novamente com elas. Então as pessoas falam, poxa, formei, vou embora, vou ficar longe desse cara careca me perturbando a vida? Não, a gente monta um podcast e traz as pessoas de volta para trocar uma ideia. Antes da gente começar, pessoal, eu vou fazer aquilo que vocês já estão acostumados aí do outro lado, que é pedir para vocês algumas coisinhas, né? Iago, você faz isso toda vez. O YouTube me pede, eu estou obrigado a fazer, tá, gente? Não acontece, é a vida. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, deixa o like de vocês. Iago, eu só deixo o like no final, eu sou uma pessoa criteriosa, eu espero acontecer. Esquece, você vai acabar esquecendo, eu esqueço, todo mundo esquece que no YouTube deixa like. Então já deixa agora no começo e você assiste o vídeo de forma mais tranquila, também aproveitando, sem ter aquela neura de deixar o não like no final, tá? Então, por favor, já deixa agora. Comentário embaixo, a gente vai entrar em diversos assuntos, a gente vai trocar uma ideia e, é claro, você pode ter a tua opinião, pode ter um comentário, pode ter alguma experiência próxima, deixa aqui e a gente comenta também ao longo do bate-papo sobre esses pontos e depois eu coloco também a resposta no comentário aqui embaixo para vocês, combinado? Feito tudo isso, compartilhe o vídeo com o máximo de gente possível, isso me ajuda demais aqui no canal, mas principalmente com as pessoas que você acredita que os temas que a gente está falando, de fato, vão fazer importância, vão ter importância na vida, combinado? E por fim, não menos importante, mas muitíssimo importante, eu diria, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação. O canal é novo. Se você não ativar o sininho, você não recebe. Eu sempre pareço muito idiota fazendo isso. Você não recebe nessa parte aqui de cima do monitor, você não vai receber o sinal de notificação, ou seja, o YouTube não vai te avisar que tem vídeo novo. Então, por favor, ativa o sininho para receber todas as notificações e a cada vídeo novo você recebe uma notificação aqui do canal, beleza? Então, feito o recado, feita a introdução já clássica desse programa, vamos a uma pergunta muito clássica e, primeiramente, vou te agradecer. Stephanie, obrigado pelo aceite do convite, obrigado pela resposta, obrigado pelo tempo. E vou começar já direto com a pergunta clássica deste programa. Para além da UFV, para além do trabalho, me conte, quem é você? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer esse convite. Até bom que a gente troca essa experiência, né? Pode ser que o que eu já passei desde a UFV até agora, na vida também, né? Possa agregar alguma coisa para alguém que esteja passando por alguma coisa parecida. Bom, quem sou eu? É uma pergunta até complexa, né? Que a gente fica assim, ó, refletindo por um tempão. Me fizeram até essa pergunta quando eu fui fazer uma prova. É bem complexo, mas tirando a FV, né? Eu sou uma pessoa considerada disciplinada. Eu gosto da disciplina, eu gosto da determinação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de café, gosto muito de ler. Eu acho que nem preciso falar que eu gosto de exercício, né? Sim. E, no geral, eu gosto muito de ser companheira, amiga. Se eu precisar de mim, eu gosto de estar ali precisando, eu ajudo. Então, tirando o FV, eu acho que é isso. Agora, em questão profissional, né, eu formei no UFV, em Educação Física. Eu venho trabalhando atualmente como personal aqui na minha cidade, que eu moro em Manhumirim, Minas Gerais. E atualmente está sendo isso. Perfeito. Aliás, fica aqui um recado muito importante. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava discutindo qual foto iria para o ar na thumb do vídeo e também ali. Há uma foto com uma cerveja Heineken e eu quero o patrocínio da Heineken aqui para mim, tá? Então aqui fica o meu recado que ambos gostamos. E agora você fala de café, que é outra bebida que eu sou, em grego chama viciado. Em grego chama viciado porque assim eu não vivo sem. Eu preciso até tirar um pouco por conta da ansiedade, mas eu não vivo sem café. Então, assim, não tem a menor possibilidade de eu acordar e ter um dia sem um café. Todo assim, hábito, né? Nossa, é muito forte. É muito forte. E eu vou puxar um gancho dentro da tua resposta, até para te conhecer um pouco mais lá de trás, lá do comecinho. Uhum. Você falou que você sempre é uma pessoa muito determinada, que tem uma disciplina muito grande. Você, desde criança, é assim? Você tem esse perfil desde lá da infância? Ou na infância você tinha um perfil diferente e você foi aprendendo a ter essa disciplina ao longo do tempo?
Ah, não, com certeza foi construído. Isso aí, mas desde da adolescência já fui percebendo que a vida é feita de metas. Que tem até uma frase que eu gosto, que uma meta batida é a base para a próxima meta. E é exatamente isso. Isso tanto para o exercício, tanto para o estudo, tudo que você for fazer. Exatamente, você vai construindo metas pequenas, depois metas de médio e longo prazo, e você vai batendo elas. Então, eu acredito que essa disciplina ela foi construída e ela foi mais intensificada, eu diria que da metade da graduação até agora, esse exato momento. Que eu fui percebendo através de leituras, de várias vivências, o quanto isso é importante para a gente atingir o nosso objetivo. Porque muitas pessoas têm metas, mas por que nem todo mundo alcança? Esse é um questionamento importante. Por que tem... É claro que tem N fatores que influenciam, mas há coisas que só dependem da pessoa. E por que ela mesmo não consegue, por ela mesma, chegar lá? O que impede? Entendeu? Então, através disso, eu fui estudando, eu fui aplicando em mim mesma diversos conceitos, diversas coisas que eu fui aprendendo, a questão da disciplina, e eu fui vendo que vai dando certo, sabe? Que só depende de mim e meio que afastar todas essas distrações que me afastam do objetivo. Então, eu acho que foi uma construção da metade da graduação para cá, mas que desde a adolescência já fui percebendo que haveria, né, metas que eu deveria bater com o passar dos anos. E nesse cenário, assim, como que você hoje consegue te enxergar na fase infantil, também até antes dessa fase mais intensa de disciplina? Como que você consegue olhar para trás e fazer reflexão de como você era? Nossa, eu falo a verdade, eu diria que é outra pessoa. Eu mudei radicalmente. Radicalmente. Acho que a gente vai amadurecendo bastante com a vida, né? Com as lições da vida aí, os tombos, os erros, que a gente erra demais. Tanto na parte de estudo, a gente estuda totalmente errado, eu acho que na adolescência. Sim. A gente não sabe estudar direito. Aí a gente vai amadurecendo esse quesito quando entra na universidade, depois da universidade entra, que a gente tem que continuar estudando. Questão de relacionamento com amizades, de namoro, etc. A gente vai amadurecendo com o tempo. Então, olhando para a Stephanie, sei lá, de 10 anos atrás, é totalmente oposto, entendeu? Como que você caracterizaria ela, assim, do que você já não tem mais? O que eu não tenho mais? Tipo assim, qual característica você olha e fala assim, nossa, essa eu evoluí, ou eu perdi, ou eu adaptei essa característica e foi para um outro ponto? Coisas que mudaram de fato, que você deixou naquela Stephanie de 10 anos atrás, por exemplo? Eu acho que antes eu vivia, assim, naquele mundinho adolescente, sabe? Que muitos ainda vivem, mas agora eu acho que eu coloquei mais os pés no chão. Sim. Acho que hoje eu tenho mais a visão da onde eu quero chegar, de como eu vou chegar. Então, eu acho que eu saí um pouco daquela visão meio, não diria sonhadora, mas eu querer uma coisa e deixar a vida rolar, essas coisas assim, quando a gente adolescente sai da universidade, sai do ensino médio, a gente costuma ser, né? Então, eu acho que o que mudou é muito isso. Hoje eu sou muito pé no chão e eu sou muito centrada no que eu quero. Então, eu acho que esse é o ponto principal do que mudou de anos para cá. E nesse cenário, eu estou tentando fazer a construção na minha cabeça também, tipo, conhecendo partes da sua vida que eu ainda não conhecia. Uhum. Nesse cenário onde você ainda não tinha esse nível de concentração, esse nível de amadurecimento, como você colocou, por que da educação física? Assim, onde naquele momento, daquela Stephanie, daquele instante, fez sentido uma ida para a educação física? Como que foi essa decisão para você? Essa aí é a parte mais estranha, porque, olha, eu saí do ensino médio querendo exatas. Eu fui fazer física na universidade, na UFB mesmo. Eu fiz física durante um ano. Mas antes de entrar para física, eu tinha feito um pouco de arquitetura aqui perto da minha cidade, em Manhuaçu. Aí eu comecei arquitetura e eu fiz o Enem, né? O SISU e tal. Aí acabou passando. Aí eu falei, tô indo. Aí eu fui pra física. Fiz um ano de física, mas enquanto eu tava lá na graduação, aí eu tava pensando, eu vou cortar a matéria para que eu possa fazer o Enem de novo e talvez mudar para a ARC. Aí eu fui descobrindo que não era aquilo que eu queria trabalhar, porque lá o bom da universidade é que a gente tem convívio com diversos cursos, com diversas áreas. Você vai conversando, vai trocando experiência, vai vendo
várias áreas de atuação. Aí eu vi que não era uma coisa que me chamava tanta atenção. Então, era uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, sabe? Mas não era uma coisa que eu realmente gostaria de trabalhar. Aí eu tive muito contato com o pessoal da EFI, da Educação Física, de lá. Aí eu vi eles estudando algumas matérias, falei, nossa, isso aqui é legal. E eu tenho a minha irmã, ela é dessa área, né? Ela formou em fisioterapia e educação física. Então, quando eu falei sobre a opção de educação física, ela super apoiou, falou que eu ia gostar muito. Aí, quando ela falou que você vai estudar fisiologia, como que acontece o corpo humano, como que ele funciona durante o exercício, e eu já treino há muitos anos. Então, aquilo brilhou meus olhos, porque agora eu vou entender o que acontece quando eu tô treinando. Aí eu falei assim, legal. Aí eu entrei. No que eu entrei, apaixonei. Foi uma coisa super legal e eu consegui manter do início da graduação até o final, dando o meu melhor lá na universidade, entendeu? Então, foi um processo de amadurecimento durante esse 1 ano de física. Como estudar, como sair da casa dos pais, viver esse mundo novo. Sim. Entendeu? Eu saí do ensino médio, fui direto. Com 17 anos, eu fui para uma cidade totalmente que eu não conhecia ninguém. Então, esse 1 ano foi de adaptação, crescer. Aí, quando eu mudei para educação física, foi literalmente foco total no curso, entendeu? Até pela pressão dos pais, né? Porque eles ficaram com medo. Será que ela vai mudar de curso de novo? Aí, tirando essa pressão também. Aí, eu entrei na educação física e amei. Estou até hoje, né? E nessa linha, até para te entender, quando você olha para esse momento de transição, né, de sair da casa dos pais, de ter um espaço literalmente seu, mas provavelmente com convívio com mais outras pessoas que você nem conhecia anteriormente, né, no espaço de pública ou até mesmo na própria universidade, como que você se sentiu? Porque isso é uma mudança para quem... e eu também fiz essa mudança com 17, a mudança de ir para um local novo, não conhecendo ninguém, é muito complicada. Assim, não é uma mudança tão simples assim. Você conseguiu uma fácil adaptação? Você demorou um tempinho para se sentir confortável? Como que foi esse sentimento para você? Foi algo totalmente novo. Eu gostei. Não foi algo assim assustador, porque muitas pessoas têm medo de sair da casa dos pais, sabe? De ter aquela asa assim protegendo. Eu vi isso em muitas pessoas. Já eu não, eu já fiz amizade logo de cara, que a gente tem integração, né? Você faz integração, você conhece várias pessoas. Aí, como eu saí e fui para um lugar totalmente novo, já fui me adaptando, já fui fazendo amizade. Então, para mim, não foi tão difícil assim, não. Agora a gente aprende a cozinhar, passar, lavar, isso aí é a parte que conta, né? A gente aí vai devagar. Porque aqui ainda tinha a mamãe fazendo. Aí lá eu aprendi a fazer de tudo que você imaginar. Então, a gente acaba amadurecendo essa coisa de casa também. Esse é um ponto importante, viu? Por exemplo, eu dei um azar, filha da mãe, que eu tive a pandemia aqui em Viçosa. Assim, eu não consegui ir para casa, né, por questões financeiras e também de trabalho. Então eu fiquei na pandemia aqui. O que eu aprendi a fazer de doce no meio da pandemia foi um negócio impressionante. Assim, eu juro, acho que os primeiros 3 meses, o que eu postei de bolo no story do Instagram é um negócio absurdo. Só coisa que faz, assim, eu ia a vida, assim, eu ia pra você ter uma ideia, o meu ano novo eu passei aqui, né, porque estava todo mundo trancado ainda, sem vacina, sem nada, eu passei aqui. Eu fiz um bolo com cobertura, assim, completinho, bonitinho, 2 camadas com recheio. Era pão de queijo. Caraca. Foi pesado. Cerveja, obviamente, da patrocinadora aqui, que eu espero que chegue, né? Da garrafinha verde, custa caro pra caramba. E também acho que tinha mais alguma coisa que eu tinha colocado no meio dessa história aí, que eu fiz também aqui. E eu comecei a fazer, tipo assim, tropeiro. Eu tinha vontade de comer tropeiro, não tinha onde pegar. Comecei, falei, não, vou fazer receita aqui em casa. Então, assim, a pandemia foi o meu start para cozinhar um pouco mais. Eu gostava já de cozinhar, mas eu demorei um tempo. E a graduação tem muito disso, né? Porque você começa a ver os primeiros 2 meses com miojo e pão, e depois dá um estado e fala, puta, cara, eu preciso de fato aprender a fazer o arroz, aprender a fazer o feijão, preciso aprender a fazer as coisas para não morrer de fome, né? Ao longo do processo, treinar só com miojo é uma coisa horrenda, né? Então, assim, não sustenta.
E isso é bem ruimzinho. E pegando um gancho, até vou inverter um pouco contigo a ordem que geralmente eu faço. Geralmente eu deixo essa parte para o final, mas acho que contigo vai ser legal jogar agora para esse nosso comecinho. Que me chamou muita atenção essa questão das metas e da disciplina e dessa pegada mais madura nesse momento. Como que você formula suas metas? Assim, você falou que sempre é muito centrada e muito pé no chão, né? Você usou esse termo umas 2 respostas atrás. Você tem uma ideia, tipo assim, onde eu quero chegar daqui a 10, 15, 20 anos? É algo mais curto? É algo mais momentâneo? Como que é para você formular essa construção de como serão as suas metas ou quais são as suas metas no atual momento? Sim. O que eu aprendi é que eu tenho que ter meta de 1 ano, 5 e 10 anos. Eu aprendi assim. Então, como eu formulo minhas metas? Primeiro, você precisa saber para onde está indo, sem mesmo nunca ter chegado lá. Então, você vai olhar para quem que você quer que seja o Iago daqui a 10 anos. Quem que é? Então, você vai ter que se refletir, né? E avaliar quem eu quero ser daqui a 10 anos. Dando um exemplo, se eu tenho 10 quilos a mais, estou sobrepeso, então, quero ser uma pessoa mais magra, com tal peso, eu quero ter conquistado isso, ser isso, porque, claro, a gente muda muito o nosso jeito, a gente tem que ter um mindset de crescimento. Então, avaliar. Eu tenho esses defeitos, eu quero tirar isso da minha vida, então eu quero daqui a 10 anos, que tipo de pessoa eu quero ser, o que eu quero ter conquistado. Aí você vai meio que fracionando. Você vai fracionando até que chegar que a gente pode falar até que em micro hábitos, né? Porque os hábitos você vai somando até que você conquista alguma coisa muito grande. Então, aí eu formulo metas pequenas, factíveis, e até que chegue na meta de 10 anos, lá na frente. Igual que você quer perder peso, primeiro 1 quilo de cada vez. Então, como que você vai perder esse quilo de cada vez? Fazendo exercício todo dia, alimentando bem todo dia. Então, tipo assim, você vai fracionando para que esse somatório resulte aquilo que você quer ser. Entendeu? Então, é isso que eu penso. Eu tenho uma Stephanie daqui de 10 anos. Então, hoje, eu vou construindo devagar. É claro que é um passo de cada vez, a gente não adianta. O problema da sociedade hoje em dia é a ansiedade. Porque a gente quer tudo muito rápido, o mundo está acelerado. Então, a gente sente que a gente está atrasado. A gente tem essa sensação, nossa, aquela pessoa já está naquele nível, e aí se compara consigo, você está começando agora, aí você já quer, aí você começa a afobar. Então, tipo assim, tem que ser bem devagar, você tem que analisar, olha, essa é a minha meta. Então, se eu estou batendo ela, tá ótimo. Então, é isso, você tem que se avaliar com você mesma, não com outro que já está no caminho, talvez há muito tempo. Então, igual você está começando o canal, eu estou começando com a minha área também, que eu formei recentemente. Então, é um processo. E eu gosto até dessa diferença, que é a diferença entre sonho e delírio. O sonho é uma coisa que você consegue atingir, porque você está correndo atrás para aquilo. Já o delírio, não. Você está pensando, você deseja algo, mas você não faz nada para conquistar aquilo. Então, ele não é factível. Então, eu acho que essas metas, você pode ir fazendo devagar. A minha meta o famoso check, né? É o famoso check. Tem um efeito que é você colocando metas pequenas, vai batendo, e você colocar uma meta grandona. Onde eu quero chegar? Essa é a pergunta principal. E esse ponto eu acho muito importante pelo seguinte: quando a gente vai formular, é óbvio, todo mundo aqui tem alguns inícios de delírio, né? Usando os termos para a gente manter os mesmos, né? Tem alguns inícios de delírio que eles podem vir a se tornar sonhos a depender da forma como você encare eles, né? Claro. Obviamente. Então, assim, acho que tem alguns pontos que a gente acaba esquecendo, e isso parte muito de um autoentendimento, né? Então, assim, o que é sonho para você pode não ser o meu sonho, e se eu não sei o que eu quero ser, eu acabo, por vezes, pegando o seu sonho de padrão para o meu. Entendeu? E isso é muito ruim, porque, assim, óbvio, a gente tem coisas que é meio geralzão na vida. Então, assim, poxa, se você quiser colocar um hábito de exercício, seria muito bom.
Muito bom para mim, muito bom para a Stephanie, muito bom para qualquer ser humano que vai estar aqui. Mas se a gente for olhar em que grau de exercício eu quero chegar, até onde eu vou treinar, até quais dores eu vou suportar, até que momento que eu vou ter, cada um vai ter um limiar muito próprio, até mesmo do conforto que quer ter no dia a dia, das coisas, dos objetivos macros que querem na vida para os 10, para os 5 e para um ano. Então, assim, nesse cenário todo, se você não tiver um autoconhecimento muito grande daquilo que você quer para você e o quanto que isso vai te satisfazer ao longo desse processo, não vai adiantar nada, sei lá, ao final dessa conversa, eu perguntar para você quais são os planejamentos para os próximos 10 anos. Você me passa uma lista, a pessoa esteja nos ouvindo e fala, poxa, eu vou pegar a lista dela, hein? Eu vou pegar a lista dela e eu vou seguir. Não, a lista dela serve para ela. É muito único esse caminho que cada um vai traçar, né? E nessa linha, assim, é um pensamento que eu gosto muito, né? Aliás, inclusive, já te mandei outras mensagens via Instagram, justamente pelos livros, que você fica fazendo eu aumentar minha lista da Amazon de livro toda hora. O meu tem Assim, R$ 2.000 lá, meu filho. Nossa. Assim, eu não sei se é patrocinada pela Amazon ou qualquer coisa do Nada. tipo, mas assim, se não for, espero que um dia passe a ser também, porque assim, você está fazendo com que eu compre mais livro, né? Eu tive que comprar Kindle para ver se eu conseguia baixar pirata mesmo. Ah, Iago, você faz isso fácil, tá? Eu economizo o meu dinheiro, tá bom? Mas tem um ponto que eu acho sempre muito legal, que aderir a um novo estilo de vida, vamos colocar assim, uma nova perspectiva de vida, ela acaba te trazendo benefícios e acaba te trazendo desconfortos, até pela questão da adaptação. Uhum. Você sente que em algum momento esse foco, essa disciplina te afastou de algumas pessoas, no sentido de não estão no mesmo ritmo que eu me propus a estar? Te faço a pergunta porque isso já aconteceu comigo, por isso queria saber se é só comigo que sou chato ou se com pessoas legais também acontece. Não, completamente. E só um comentário antes do que você falou, eu acho que falta nas pessoas autoconhecimento, é a palavra. Porque se você chegar e perguntar quem é você, a pessoa vai ficar, dar aquele bug assim, quem sou eu? Então, tipo assim, eu acho que é poucas pessoas que te respondem na lata, eu sou isso, isso e isso. Então, eu acho que falta isso nas pessoas para elas conseguirem atingir melhor os resultados delas. Porque, agora eu vou responder você sobre a questão do afastamento. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu passei na Polícia Civil para o cargo de investigadora. Bom, pode ser que me chame ano que vem, no iníciozinho, agora em janeiro. Eu não sei quando. Mas, na minha preparação, eu tive que dar mais que 100%, 101%, para falar a verdade. Por quê? Porque você sabe que eu sempre fui 100% EFI. Então, na pandemia, eu tive muito problema de ansiedade, questão de voltar para casa, de ter que me adaptar, eu ainda não tinha formado, senti que eu estava atrasada no curso, problemas com relacionamentos de distância. Então, tipo assim, isso foi uma bomba no cérebro, assim, emocional. Então, eu tive que me adaptar a esse processo. E a minha adaptação foi através de estudar. Eu estudava o tempo inteiro. Então, tipo assim, eu lia por semana uns 80 artigos científicos. Então eu lia muito. Aí chegou uma hora que eu li sobre obesidade intelectual, obesidade mental, na qual você joga muita informação e você não bota nada em prática. Então só vai acumulando, acumulando. Aí eu falei assim, não tem como eu colocar em prática, porque estamos no meio de uma pandemia. Aí até que eu dava aula online para os idosos. Na verdade, mulheres de meia idade, do Saúde e Vida. Foi onde eu mesmo montava as fichas, eu fazia tudo. Eu montei o Instagram do GEPAF. Foi quando eu colocava um pouco desses estudos lá nos posts, para as pessoas também saberem sobre os temas. Aí, beleza. Aí eu estava estudando, fiz a iniciação, estava fazendo a iniciação científica ainda, então era um peso também, tinha algumas matérias. Aí, beleza. Quando eu comecei a refletir, assim, será que isso realmente está me fazendo bem? Porque eu estava ficando sobrecarregada, mas não porque me pediam isso. Eu estava me cobrando muito. Aí é o que eu te falo sobre autoconhecimento. Você parar um pouco desse mundo acelerado e pensar: o que eu realmente quero? Eu estou fazendo só por fazer? Estou fazendo porque eles estão me pedindo?
Ou eu tô no automático, tô ali todo dia, aí coloco os check ali, faço. Aí eu comecei a refletir. É isso mesmo que eu quero? Eu coloquei na minha cabeça isso, por quê? Aí eu comecei a me questionar. Foi quando eu voltei lá anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, que a gente sempre fala, quando você crescer, você quer ser o quê? Então sempre tem essa pergunta épica de vó, de tia, de mãe, pai. Então, eu comecei a refletir nessas perguntas, quem eu queria ser. Porque isso daí, isso veio depois, igual eu te falei, da faculdade de física. Surgiu isso em mim. Mas, desde criança, tinha uma área que eu era apaixonada, que era a área policial. Só que eu tinha deixado pra lá, por quê? Sabe quando você distancia desse negócio? Isso aí nem é pra mim, não. Ou é muito difícil, porque eu tive uma experiência em 2015, eu estava quase saindo do ensino médio. Eu fui lá em BH pra fazer a prova da aeronáutica. Mas aí é Forças Armadas, né? Fiz a prova da aeronáutica. Pra uma pessoa que é de uma escola pública que mal estudava, porque eu não tinha esse foco, não sabia estudar. Cara, foi parecia que a prova toda estava em inglês. Se bem que tinha a prova de inglês lá, que era 2 páginas, toda em inglês. A pergunta, a resposta, tudo. Tudo complicado. Aí eu falei assim, meu Deus, isso não é pra mim não. Impossível passar um negócio desse. Pelo conhecimento que eu tinha. Aí eu entrei na universidade, isso foi bem antes de entrar. Aí depois que eu entrei pra universidade, já mudei totalmente minha cabeça. E quando eu fui pra educação física, como eu tive a ideia de, literalmente, tentar dar melhor no curso, visto que tem muitos profissionais já, qualquer área, né? Mas já tinha muitos, eu falei assim, vou tentar fazer uma coisa diferente. Aí, até que o Miguel, ele me raptou muito cedo. Aí eu me apaixonei pela área de envelhecimento, né? Aí eu fiquei lá, eu acho que eles são exibidos uns 3, 4 anos, presencialmente quase. Aí eu pensei, ele falava muito sobre mestrado, doutorado, e eu fui só indo. Falei assim, se o Miguel tá falando, é uma ótima ideia, é um ótimo conselho, tô indo. Aí eu só fui deixando, só fui falando, ok, vamos, eu gosto também. Aí eu ia seguir a área acadêmica, né? Aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, eu ainda continuei nesse processo. Vou fazer área acadêmica, vou estudar muito, e entrar no mestrado assim com o FV, abrir as portas novamente e eu formar, né? Mas aí surgiu isso aí, esses questionamentos em mim, porque eu já estava praticamente isolada, porque era pandemia, você não podia sair, você não podia treinar praticamente, só em casa. Quem não refletiu na pandemia não vai mais, porque era o tempo para isso. Aí eu falei assim, eu gosto disso, por que eu tô indo totalmente por aquele caminho? Será que quando chegar lá, meus 40, 50 anos, eu falo assim, olha pra trás e falar, não, eu podia ter tentado. Ou outra pessoa do meu lado fazer, e falar assim, nossa, quando eu era criança eu queria. Aí eu falei assim, não vou fazer isso. Aí eu acordei. No que eu acordei pra isso, eu falei assim, eu tenho uma longa estrada pra correr, né? Porque tem muitas pessoas que já estão estudando isso 2, 3, 4, 5 anos. Eu só sei educação física, não sei mais nada. E eu vou competir, igual essa área, né? Cai muito direito, cai coisas muito avançadas. Então, eu tive que estudar tanto para eu sentir que eu estava a nível de quem já está, além de estar estudando há muito tempo, de quem era formado na área do direito. Porque a prova, por exemplo, que eu fiz, caiu tanta jurisprudência, tantas palavras técnicas, etc., que se você não estudar muito, você não ia saber nunca. Então, eu tive que... Aí, a questão que você fala de afastar, eu tive que me centrar 100% nisso. Então, eu acordava de madrugada. Fala a verdade, você teve dia que eu acordei 3h30 da manhã. Vários dias que eu acordava 4 horas da manhã. Ia dormir até tarde. Muitas vezes a minha mãe me falava, vamos fazer isso, vamos lá sair para isso, vamos fazer isso. Não, eu não posso, não posso. Porque a voz que ficava, e a que tem que ficar mesmo. Porque hoje eu posso sair para onde eu quero. Eu já passei. Então, tipo assim, não que me chamou, né? Não significa que vai me chamar, mas eu passei. Entendeu? Eu bati minha meta. Era passar, tá. Agora tá na mão de Deus. Eu confio nele. Então, é isso. Eu bati a meta e falei assim, agora eu posso, eu me libero. Mas na época, eu totalmente restrita. Não vou fazer isso. Por quê? Eu ficava a voz. Seus concorrentes estão estudando. Você vai ver Netflix? Você vai sair? Você vai fazer isso? Então, tipo assim, eu mesmo me cobrava. Ninguém mais, além de mim mesma. Então eu centrava, vou acordar 3h30? Acordava 3h30. Colocava quase a garrafa de café pra dentro? Praticamente. Aí, ó, no inverno, acho que a época mais difícil é o inverno, porque eu estudava no terraço, era uma serração. Mas é porque eu me colocava nessa situação pra não dormir.
Sim. Então eu falava assim, pô, eu vou sentir frio, que não vai ser confortável. Porque se eu levantasse 3h30 da manhã, deitasse embaixo de um cobertor com um notebookzinho assim, qual a chance? Dormia tranquilo. Nenhuma. Então eu penso assim, se você tem um objetivo, uma meta aqui, o que você tem que fazer? Cara, isso aqui vai me atrapalhar a chegar nisso, então você afasta daquilo. Então se eu sei, se eu ficar deitado vai me dar sono e eu não vou estudar, pô, eu vou levantar e ficar no frio. Sim. Teoricamente, entendeu? Aí eu, de madrugada, eu estudava todos os dias. Aí teve um tempo que eu me afastei. Aí nessa época, eu afastei até de praticamente todo mundo aí, que eram meus amigos de Viçosa, né? Porque cada um foi para um lado. Todo mundo foi para uma área. Cada um meio que foi correr atrás do seu. Então não tinha muito tempo de ficar em celular. E eu também não estava com muito tempo para isso. Porque como eu estudava, eu tinha que afastar de celular. Portanto que nessa época eu fiquei uns 6 a 7 meses sem Instagram, sem nada. Foi um momento de isolamento, o maior isolamento que já tive. Foi pesado, porque só quem estava aqui comigo, que é pai e mãe, que me via praticamente. Eu não saía para treinar. O que eu treinava às vezes era no terraço, sozinha, às vezes colocava um fone para manter só a saúde. E olha que eu perdi 5 quilos, mesmo treinando. Que era só peso corporal, a gente está acostumado a pegar carga, né? Mais ansiedade, mais aquela pressão. Então, quem convivia comigo era só pai e mãe. Até minhas irmãs era muito difícil, porque focava mais nas coisas dela. Aí, igual você respondeu, não é só você. A gente, quando tem esse foco assim, realmente, a gente às vezes tem que ter o nosso momento de foco total. E, claro, depois você vai se abrir para as outras coisas. Hoje já fiz amizade aqui. Hoje eu converso com as pessoas lá de Viçosa tranquilo. Eu vou lá, passeio, beijo a galera. Mas foi uma época difícil. Eu diria que 2020 e 2021 foi assim, os anos mais de impacto para mim. E decisivo, né? Porque, assim, quando você me fala, por exemplo, dessa parte, eu me recordo do meu lado na engenharia. Eu fiz educação física, fiz ciência do esporte, né, que é o equivalente à educação física, e fui para engenharia de produção e manufatura, fazer o mestrado. Então, assim, era o que você falou da parte do direito, era isso. Então, assim, não é que eu estava competindo com gente da minha área nas coisas que eu estudava. Eu estou competindo com gente de fora com coisas que eu nunca vi na vida direito. E aí, quando você encara aquilo, se você for, e eu acredito que você eu pelo menos tenho esse perfil, eu sou um competidor filho da mãe. Assim, eu fecho, o famoso piloto de Fórmula 1, fecha a viseira e acabou. Eu viro demônio naquele momento. Então, assim, quando tem esse foco, é natural você, não é que nem que você faz por maldade, mas você esquece de fazer o básico em algumas outras situações. Então, por exemplo, eu lembro que nesses períodos do mestrado, por exemplo, na prévia para passar na prova do mestrado, eu assim, passei dias sem falar com meus pais, assim, sem nem mandar mensagem. Não era do tipo assim, estou afastado. Não, era do tipo assim, eu acordava cedo, estudava o dia todo, focava no projeto, fazia tal coisa, fazia a prova. Quando chegava no final do dia, assim, aquele último suspiro que você dá, aquele último gás, você acaba, você fala, pô, beleza, agora eu vou descansar. Não era nem um descanso daquele tipo, nossa, vou relaxar e amanhã eu acordo pleno. Era quase desmaiar na cama. Então você se joga na cama e fica aquele, putz, finalmente, caramba, pô, acabou o dia. Você fala, cara, amanhã tem que acordar mais cedo, né? Tem. Ok, claro. Coloca o despertador. Eu, inúmeras vezes, você falou, por exemplo, do frio, né? De ir subir no terraço. Eu, inúmeras vezes, eu durmo no sofá. Porque se eu ficar na cama, eu sei que eu vou puxar a coberta para um lado, eu vou me embrulhar do outro, eu vou dar mais 5 minutinhos. Aqui, esse sofá já me serviu muitas vezes. Quando eu precisava acordar, assim, 5, 4, eu nunca ia para a cama. Eu ficava no mais desconfortável possível. Era o sofá sem a coberta, ou só com uma mantinha mais, para eu não ter o que puxar para falar, pô, agora estou quentinho de novo, agora estou confortável. E eu acho isso muito interessante, porque eu falo algumas vezes aqui no canal, não tem receita de sucesso. Assim, e o sucesso é muito relativo para cada um. Sim. Então, assim, o que vai ser o sucesso para você não vai ser o meu, e as estratégias vão ser diferentes para a gente alcançar o que a gente vai determinar como sucesso. Mas eu acho muito bonito esse tipo de indicação. Tudo bem que, obviamente, há um ponto pessoal de quem também faz um pouquinho,
né? Então, obviamente, eu tô me achando bonito junto nessa parada, mas eu acho bonito esse grau de dedicação. Entendeu? Então, assim, eu sei que tem consequências que vêm de arrasto junto ali, né? Tem pessoas que vão entender isso de primeira e falar, pô, que do caramba que você está nesse momento. E tem pessoas que vão olhar e falar, pô, mas você não era assim, caramba, o que está acontecendo? Por que eu fiz? Pô, tá tudo bem? Tá tudo bem entre a gente? Pô, faz tempo que você não me manda mensagem, você tá bem? E demora até acontecer tudo o que tem para acontecer, até passar na prova, até ter um pouquinho mais de tranquilidade, até poder colocar as conversas em dia, até explicar a situação para todo mundo com mais calma. Demora um pouco. Então, assim, fico feliz que você tenha passado, né? Espero que você tome a decisão correta a partir daquilo que você queira. Então, obviamente, ninguém mais do que você sabe qual é a decisão correta para você, uma obviedade muito grande. Mas que bom que você conseguiu trocar depois essa ideia, porque eu demorei um pouquinho. Não significa que eu estou deixando a educação física. É porque eu não contei essa parte. Então, eu vou tentar intercalar as duas, entendeu? Não, eu não tenho a menor dúvida. Assim, pelo teu ritmo de trabalho, eu nem cogitei que você fosse largar alguma das áreas. Nem passou pela cabeça que você fosse fazer isso. É que tem gente que pensa, né? São áreas totalmente distintas, mas se você abrir um pouquinho a caixinha, você vai perceber que tem como interligar. Entendeu? Até porque das pessoas que fizeram as provas, que tem a parte física, né? Cara, eu acho que, sei lá, umas 80 pessoas tomou pau. Isso o índice de reprovação é muito grande. E quantas pessoas que você vê aí, é claro que não deve chegar para você as notícias, mas muitas pessoas morrem no TAF. Às vezes, acha que não vai passar, e quando passa, tem, sei lá, um mês para fazer a prova. E é uma prova que muitas vezes não é nada fácil. Não sei se você já fez barra na vida, mas essa minha não teve, mas é difícil demais. Demais! E se você não tem um condicionamento cardiorrespiratório, você não vai correr a quantidade que precisa em 12 minutos. E você não vai conseguir isso da noite pro dia. Então, é uma área que é boa para eu trabalhar e é uma área que eu vou conseguir interligar as duas coisas que eu amo. Entendeu? Que eu vi como possibilidade. Aí eu só fui. Mas é isso. Em questão da disciplina, é claro que tem dia que a gente não tá nada afim. Teve dias que eu não estudei. Teve dias que eu falei, não dá. Porque, igual eu falo que seu, autoconhecimento é muito bom, porque eu sei a hora que eu tenho que parar. A hora que eu fiz tempo, stop. Hoje eu sei. Muito mais do que antes. Mas tinha dias que eu falo assim, hoje vai. Sabe aquela sensação que hoje você tá rendendo? Seu cérebro tá funcionando? Aí você vai e acelera. Agora tem dia que não adianta você ir, que o trem não vai. Você acaba de ler um trem, daqui meia hora você não sabe nem que você leu. Então isso acontecia muito, porque eram muitos textos. Eu falei assim, hoje não dá. Então, tipo assim, haverá momentos... É igual dieta também. Hoje, eu como bem a semana toda. Durante a semana eu abro. Mas é porque eu já tô de boa contra isso, entendeu? Mesma coisa estudo. Tem dia que eu rendo muito, tem dia que eu não estudo nada. Então, você tem que ver Você tem que conhecer você. Ver que dias que você tá melhor para fazer isso. Dias que você vai precisar de uma pausa, de respirar, fazer um hobby. Procurar algo que te relaxe, sabe? E a questão da disciplina... Primeiro, qual é a definição de disciplina, né? Que todo mundo fala, você tem que ter disciplina. Mas o que é disciplina? A disciplina, literalmente, é você fazer algo que precisa ser feito, mesmo sem estar afim. Então, tinha dias que eu queria muito ver o Netflix. Cara, quando eu tinha ainda Netflix, quando eu tinha ainda o Instagram, todo mundo postando foto, eu vou ver série, me indico uma série. E, cara, eu tinha ainda uma porrada de livro pra ler. Você não tem noção, não, Iago. Eu comprei um livro, juro pra você que era essa grossura aqui, ó. E eu ainda consegui terminar de ler o trem, porque eu tinha que ler todo dia. Não, aí beleza, você lê, aí você fecha a última página do livro. Aí você pensa assim, o que eu sei? Excelente pergunta. Aí tipo assim, eu tenho que revisar. Aí tem a parte da revisão ainda. Aí você pensa, umas 13 matérias do zero, você tem que estudar pra arrasar, aí você tem que revisar. E tem que fazer as questões, porque uma coisa tá lá, lindo no livro. A outra coisa é você interpretar o que ele tá te pedindo na questão. O que é muito mais complexo. Então, tipo assim, haverá momentos que você tem que acelerar, haverá momentos que você tem que desacelerar. Questão de disciplina. É você ter essa meta, igual eu te falei. É claro que a gente tá falando muito disso, porque a gente é dessa área, né? Então a gente tá focando, eu tô focando muito nisso. E eu falo a mesma coisa pros meus alunos. Não adianta você querer resultado da noite pro dia. Não adianta, não. Isso é um processo. E eu não gosto de atalho. Igual, tem muitos atalhos por aí.
faz tal dieta louca, aí Sim. para de comer por dias aí e tal. Não adianta, porque o seu sistema, o seu cérebro tem que adaptar com esse processo para que ele vire hábito. Se ele não virar hábito, tudo que você conseguiu, você vai perder em tempos, questão de tempos, entendeu? Agora, quando vira hábito, não, eu posso escorregar, agora não tem problema eu sair comer ir no rodízio de pizza. Porque eu sei que durante a semana eu vou continuar treinando, final de semana às vezes eu vou correr. Então, para mim, nem pesa na minha consciência. Então, eu acho que a vida é um equilíbrio. Então, essa parte de escorregar e tal, ela tem que ser a exceção. A sua rotina tem que ser aquela prioridade, tem que ser aquilo. A maior parte do tempo, entendeu? Tem até aquela regra do Pareto, né? 80-20. Não sei se você já ouviu falar. Que 80% dos seus resultados é 20% do que você faz. Então, você tem que focar nesses 20%. O que te dá resultado? E foca nele. Entendeu? Porque a gente, no dia a dia, é o que a gente distrai. Se for olhar aí o tempo de tela no celular, olha o tempo que se consome. Então, é questão disso aí. É questão de você olhar o que você precisa mudar, hábitos, micro-hábitos, para você atingir aquilo lá. Porque não adianta você procurar atalho. E eu falo isso com todos os meus alunos. Igual um aluno que eu costumo postar muito, questão do joelho, né? Ele ia puto da vida. E ele falou, isso aqui não vai melhorar não, sou. Eu tô vindo aqui arrastado, porque ela mandou, que ele vai com a mulher, né? Aí ele falou assim, essa é a última solução. Ele já tava sentindo dor há muito tempo e tal, depois de cirurgia, deu alguma coisa errada lá com a fisioterapia. Aí, beleza. Peguei um caso clínico, tipo assim, pressão, né? Então, vamos lá. Aí eu fui todo dia. Aí, você sabe aquele pessimismo que a gente tem que ir trabalhando? É passo por passo, vamos devagar, vai chegar lá. É só esperar. Só faça o que tem que ser feito. Eu preciso que você venha pra academia e faça o que eu tô falando pra você fazer ali. Hoje o cara tá andando, subindo escada, vai pra academia, ele gosta de academia, ele vai agora parar, porque não vai parar de treinar, não. Ele vai viajar pra São Paulo, ele vai treinar lá. Então, tipo assim, a parte mais legal da minha profissão não é estética, não é falar assim, nossa, a pessoa tá com um abdômen definido, uma bunda grande. Não, cara, eu adoro essa parte de gratificação. E você via no olhar da pessoa, sabe? Por isso que eu trabalhei muito com idoso lá no Saúde e Vida. Você via aquele carinho com você, a importância do seu trabalho. Porque hoje você vê todo mundo passando exercício na internet, você vê algo que às vezes banal, que a pessoa passa. Agora você mudar a vida, tipo assim, a pessoa não estava andando, ou estava fazendo coisas funcionais, que é da vida diária, e começar a fazer porque você ajudou. Isso é muito legal. Então, essa parte do cérebro também eu digo que é muito importante. Porque se você começar a ter controle da sua cabeça, porque o nosso cérebro, ele poupa energia, né? Isso desde os primórdios, a gente tinha pouco suprimento e tal, e ele tentava poupar energia. Então, tudo que é algo do comodismo, do conforto, que gasta pouco para ele é muito mais confortável. É ótimo para você. Pô, não precisa nem perguntar para a população qual que é melhor. Deitar e ver a Netflix de boas comendo a pipoca do que treinar. Isso é óbvio. Isso até pra gente que é personal, até para qualquer profissional. A diferença é que a gente começa a dominar o cérebro. Meu cérebro quer isso? Beleza. Caguei. Então, tipo assim, é assim que você tem que pensar, no sentido, eu quero estudar, eu quero ver Netflix, beleza, mas eu preciso estudar. Eu preciso treinar, eu preciso trabalhar. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a não deixar que o cérebro ou esses prazeres imediatos comecem a dominar você. Você começa a ter esse controle do que você precisa fazer e faz. Aí eu entro na definição de disciplina que eu te falei. É fazer o que tem que ser feito mesmo quando não está afim. Então, é você sair desse conforto. E aquela frase mais clichê do mundo, que é: o sucesso está fora da sua zona de conforto. E é fato. É clichê por isso, porque é fato. Você não vê todos os atletas, o Usain Bolt, por exemplo. Cara, ele treinava praticamente de tudo. Todas as pessoas, atletas de alto nível, estavam fora dessa zona de conforto. Porque é impossível chegar aonde essas pessoas chegaram estando nela. Mas é por isso que define também quem chega lá e quem não chega. E quando você entende que esse é o segredo, e que você tem que pagar o preço, e quer pagar o preço, aí pode ser que aconteça. Claro que são N variáveis que vão influenciar, né? Não é só literalmente tomar aquela decisão. Mas é o primeiro passo. Entendeu? É o primeiro passo para a possibilidade de você chegar lá ou não. E aí para quem esteja nos ouvindo agora, mais ou menos assim, pegue pessoas que estão no mesmo ambiente, para a gente excluir determinadas variáveis só para ter controle.
a depender do nível, vai depender do esforço que ela for ter. Assim, feliz ou infelizmente, o mundo vai ser assim. Eu lembro uma vez que me fizeram a pergunta uma vez, eu não lembro o que era, acho que era palestra, alguma coisinha que eu fui. Tipo assim, poxa, mas você trabalha quanto tempo por dia? Eu falava, 12 horas. Quantas vezes por semana? Eu falei, 7, ué. Tem 7 dias. 7 dias, 12 horas. Pô, mas você faz isso, mais esse? Quantos projetos você tem? Eu falei, tem uns 10, 12 projetos em andamento. Mas como é que você consegue ter? Eu falei, faz as contas. Você trabalha quantas horas? 8 vezes 5 dias? Não, 40. Eu trabalho 12 vezes 7. 12 vezes 7, se não me falha, a conta dá 84. Então, assim, imagina que o que você consegue fazer em 40, eu estou no mínimo fazendo o dobro. E eu estou fazendo o dobro toda semana. Então, assim, aquele resultado de uma semana, de um mês para você, são 2 meses para mim. De um ano para você, são 2 anos para mim. De 10 anos, são 20 para mim. Então, assim, na matemática, é claro que eu vou ter que chegar um pouco mais longe. E não é porque, sei lá, eu tenho um talento fantástico. Não, não é isso. É só uma questão numérica. Eu fiz mais tempo daquilo que é específico. E aí, obviamente, a gente vai ficando mais velho, né? Já bati os 30, né? Então, daqui para frente, o pico de performance vai caindo, né? É o natural da vida. A gente tenta manter, né? Agora, né? Agora é a parte que a gente vai se esforçando para manter. Mas chega um ponto que é esse ponto que você falou mesmo, assim. É meio Bolt, é meio Kobe Bryant, é meio esses caras que viviam para ter aquele rendimento constante de alto nível. É claro, não é a vida que todo mundo quer, não é a vida que todo mundo deseja e está tudo certo. Mas para quem deseja, para quem está querendo chegar nesse linear, fazer muita diferença em muitos lugares, é muito difícil que você consiga isso só na resenha. É muito difícil. Ocorre. Matematicamente, você vai ter um caso a cada 1 milhão e esse caso vira matéria no Fantástico. Mas no normal das coisas, você vai precisar de tempo e dedicação. Então, assim, o que eu acho que a gente acaba fazendo, e aí é no sentido de não romantizar muito a dor, principalmente nos tempos de hoje em dia, e é um termo que eu tenho utilizado, não sei se é minha ou não essa frase, porque eu provavelmente deve ter ouvido, deve ter me apropriado sem pegar o autor. Eu acho que a gente não necessariamente saia da zona de conforto. Eu acho que a gente tem um processo de ir ampliando a zona de conforto. Então, assim, você levanta 10 quilos. Pô, aquilo é desconfortável. Segunda semana, o 10 quilos ficou confortável. Aí você amplia para 15. Aí depois você amplia para 20. Depois, porque você vai conseguir fazer o 1, o 2, o 3 até o 20. Você consegue ir ampliando aquilo. E tem um ponto que eu acho muito legal, que é o que você falou, tipo, poxa, muita gente vai querer a Netflix ao invés do estudo, ao invés daquilo que vai trazer um resultado. Mas você já deve ter vivenciado isso. Fala assim, poxa, eu preciso terminar esse livro hoje. E aí você termina o livro hoje. Uhum. E aí você fala, porra, hoje eu fui do caralho, né? Puta que pariu, hoje eu mandei bem pra cacete, né? Caralho, hoje eu sou foda pra caralho, hoje eu vou dormir dando risada. Foda-se. Tem um pouco de uma certa satisfação pessoal quando você realiza, quando você bate essas metas de dia a dia. Então você meio que passa por um processo de ressignificação das coisas, né? Você passa a ter um outro olhar sobre aquilo. Aquilo já não é mais... aquilo é um esforço, mas aquilo não é um esforço extra. Aquilo já está em você. Você já faz aquelas horas e você fala, tá, ok, faz parte do meu dia a dia. E aí eu acho que é um ponto legal de crescimento pessoal, né? Você conseguir chegar nesse estágio e falar, poxa, não, hoje esse período, eu fui, fiz, rendi. E você vai ficando mais calmo, assim, ele vai te dando uma tranquilidade maior de Todo tá dopamina hoje. também, né? Não, Fantástico. É isso mesmo, é exatamente isso. E acaba que vai ficando, o processo fica gostoso. Eu acho assim, as pessoas que estão me ouvindo devem falar assim, não, que louco, fica aí sentado 24 horas, você sabe estudar, você sabe treinar e isso e tal.
Mas é porque realmente deve ser o que eu passo, né? Não, igual você falou da Heineken, saio de boa, curto de boa. Isso é um estilo de vida. E eu sou apaixonada por esse estilo de vida. Eu sou apaixonada por rotina. É claro que existe diferença entre rotina e monotonia. Muito grande. Então, a tal da rotina, eu gosto. É claro que eu saio muitas vezes, mas eu gosto de acordar, tomar o meu café, comer minha tapioca de boa, lendo um livro. É uma coisa que eu me adaptei a fazer isso. E quando você estuda um pouco como surgem os hábitos, como modificá-los e etc., você vai entendendo o que você tem que fazer para aquilo se tornar um hábito e ser automático. Igual eu te falei, o cérebro ele quer poupar energia. Então, por isso que vem os hábitos. Exatamente para você automatizar coisas banais do dia a dia. Você não fica pensando muito como escova dente. Ou como vai fazer coisas básicas, como lavar roupa ou qualquer coisa. Você só faz. Você não fica processando. Portanto, que você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, quando se torna hábito, além de você poupar energia, aquilo fica mais no seu cérebro. Fica mais parte de você. Então, é por isso tão difícil mudar um hábito. Então, tem um livro que eu gosto muito, que clássico, O Poder do Hábito, então que ele explica como funciona isso. Então, quando você entende qual é a tua deixa, que ele fala, né, igual a minha é o horário. Eu levanto, eu lembro do café. Então, tipo assim, eu sei que a minha deixa é o café. Eu vou lá, faço a rotina, que é tomar o café, e tem a recompensa, que é a sensação de energia. Agora eu posso começar o dia, acordei. Então, é isso que funciona. E a mesma coisa com o livro. Eu não lia antes, de manhãzinha. Então, agora eu tenho um hábito, que é ao acordar, eu já sei. Parece que você fica literalmente igual um algoritmo do computador. Eu vou lá, boto minha aguinha ferver, igual aquelas tias mesmo. Se senta com a xícara de café, com o livro e vai passando. Então, tipo assim, eu acordo cedo exatamente para poder ler pelo menos as 5 a 10 páginas. Eu poderia muito bem, às vezes eu tenho aula às 6 horas da manhã para dar, e muita gente acordaria às 5h30, vestir a roupa, comer uma coisa e vaza. Dá tempo, meia hora. E ainda mais eu que vou dirigindo, então eu vou de carro rapidinho, cidade pequena. Mas não, eu acordo 4h50, 4h45, 5 horas no máximo. Aí eu acordo, faço meu café, sinto, fico de boa, e virou rotina. Então, quando você quebra um pouco dessa rotina aí, parece que algo está errado. Não sou eu, algo está faltando no meu dia. Então, quando eu não tomo café, cara, algo está faltando. O dia parece que ainda não completou. Então, é isso, você transformar o que ainda não é nesses processos assim, de automatizar. Então, primeiro vai se tornar algo muito difícil, muito massacrante, porque você vai ter que raciocinar para fazer, vai ter que lembrar para fazer. Mas depois virar algo tão automático que se torna parte de você. Igual, eu sei que todo dia tem que treinar, então quando eu falto, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Sim. Não fica algo maçante. E até quem não é da área ou quem não gostava de exercício, sente isso também. Pô, depois que eu comecei a treinar, é difícil. É claro que tem uns que são temporários, vai um mês e vaza, e nunca mais tá nem. Mas é porque ainda não tornou aquele hábito, né? E eu acho assim, que para tornar esse hábito, você tem que ver um resultado. Você sente prazer em ver seu corpo melhorar, sua cabeça. E eu falo assim, que foi uma baita terapia. Treinar é uma terapia. Então, ainda mais pós-pandemia. Igual meu TCC foi sobre riscos de doenças mentais em idosos, né? Então, eu conversei com muitos idosos e eu via como aquilo lá, o exercício estava fazendo falta para elas. Porque para idosos, igual você sabe, a parte social é ainda mais importante do que o próprio exercício. Eles estão lá para conversar. Igual meu pai, por exemplo, e tal, a gente afasta dos amigos do trabalho, afasta um pouco desse vínculo. Então, você fica só em casa, ainda mais pandemia, foi muito desgastante para elas. Então, portanto que, até para as mulheres de meia idade, eu comecei a dar aula. Um pouco para distrair, sabe? Então, eu conversava direto e eu via isso, a falta do exercício físico. Então, o que eu falo assim, para as pessoas que ainda estão começando, que ainda vão começar, né? É esperar e continuar, persistir. Que uma hora vira hábito, uma hora vira automático. Entendeu? E é um ponto importante também, justamente nesse cenário que a gente se encontra. Até conversei, hoje de manhã eu fiz, isso não vai no mesmo dia, mas hoje de manhã eu gravei com a Dani, que também dividiu com você lá o projeto. A Dani Araújo. E conversando com ela, a gente estava falando sobre essas questões de exercício, de saúde, né? E é muito essa questão da presença do coletivo, de estar numa turma, de interagir. Isso é muito característico, óbvio, dos idosos, né? Daquele grupo ali que precisa estar ali.
Mas eu vejo muito, e isso é uma sensação, não é uma questão de pesquisa ou de ir mais a fundo, que tem uma galera jovem que até por conta de rede social, por conta da característica de trabalho, também não estão se conectando. E estão só se conectando em momento de performance. Então, eu só vou te encontrar no match do Tinder, no momento do encontro onde eu quero estar perfeito para que você me aceite. Então, assim, eu não posso ser eu por mim mesmo, que eu vou ter uma caralhada de defeito. Eu tenho que fingir que eu vou ser o cara ideal naquele instante, ou a menina ideal naquele instante. E aí, ou eu encontro naquele cenário, ou eu vou te encontrar num ambiente de trabalho, o que também eu preciso de uma certa performance, então eu também não posso ficar assumindo todos os meus erros a cada instante. Então, assim, não é o cenário. Ou eu te encontro em momentos que eu vou precisar de você. Então, você é minha amiga, eu preciso trocar uma ideia com você. Então, eu tô mal, eu preciso desabafar e você vai me ouvir. Então, são momentos, ou eu tô muito frágil ou em muita performance, eu não tenho um momento tranquilo. E esses momentos de academia, por exemplo, é um momento que às vezes é o da resenha, o da risada, o da interação social, para uma geração que ainda não acostumou, né? Que não cresceu no... Putz, não tinha celular, a gente trocava ideia avulso sobre qualquer coisa. Não tinha Instagram, Facebook, Twitter. A gente tinha que, às vezes, sei lá, se eu quisesse conversar com você, eu tinha que ir na tua casa. Falou, oh, tudo bem? Vamos tomar um sorvete? Eu tô querendo conversar contigo. Ah, sobre o quê? Qualquer coisa, né? E era só isso. Então, assim, o mundo foi modificando e tem uma geração vindo com uma característica já dessa geração que está ficando mais velha, né? De precisar desse contato social, dessa interação. E é muito importante que a gente tenha atenção a isso, porque é a próxima geração. Assim, é quem ficará no mundo por mais tempo, querendo ou não. E, óbvio, todo mundo tem o grau de importância, todo mundo deve ter o grau de atenção, não é esse o meu ponto. Mas é justamente isso, a gente poder trocar uma ideia com todo mundo para que esse meio, como você falou, né, de fazer uma diferença no dia a dia da pessoa, a gente possa entender. Então, por vezes vai ser necessário não só o treino, mas avisar o menino de 15 anos que está indo na academia, magrinho, querendo ganhar muito músculo porque ele está se sentindo fragilizado na escola, que talvez o melhor seja ele trocar ideia com o terapeuta, que seja ele estar ali, que seja ele sair um pouco mais de vez em quando, largar um pouco o celular, buscar alternativas que são complementares. Então, assim, quando a gente fala desse treino, da dedicação, da rotina, também exige que você olhe para o lado meio que um benchmark na gestão. Então, o que da rotina da Stephanie eu consigo adaptar a minha que faça sentido? Então, por exemplo, você falou da leitura, eu estava na academia, na Via Campus, e tinha uma moça, que eu não sei o nome dela até hoje, mas tinha uma moça que ela estava lendo enquanto ela fazia bike. Aí eu falei, caramba, pô, eu tô fazendo bike meia hora todo dia. Eu falei, filha da puta. Peguei meu Kindle. No dia seguinte eu tava na academia fazendo bike meia hora lendo. Desconfortável pra caramba. Toda hora alguém chega. Uhum. A postura é ruim, a bike não é legal, não é o ambiente para leitura, obviamente. Todo mundo chega, puxa assunto, você distrai, você às vezes está com fone de ouvido, a música te distrai da leitura, ou a própria academia tem o próprio seu ambiente. E aí passou uma semana, duas, a leitura começou a ficar mais concentrada, o pessoal foi começando a ter um entendimento de que eu estava lendo. Então, muitos passavam, já nem comentava depois. E aí você percebe que você vai comunicando para as pessoas aquela mudança e aquele cenário. E aí você fala, opa, agora isso virou um hábito para mim. Isso transforma de fato, e é bom ter esse benchmark. Isso não... quando a gente fala, por exemplo, de focar em si mesmo, né, focar nesse processo de autoconhecimento, não quer dizer não olhar para o outro, mas é não copiar o outro. Né? É olhar para o outro para poder aprender. Então, assim, eu olho para a tua vida e falo, poxa, a tua rotina de treinamento me seria legal. Pô, tem um gap entre o que você faz e o que eu faço. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Demora meses.
Eu tô a fim de demorar esses meses? Pô, tô. Então, beleza, show, bora. Pô, não tô. Não tô na pegada, não é o momento. Pô, show, respeitei meu momento e fui embora. Então, também tá suave. Mas, assim, é esse autoentendimento com uma certa organização nesse sentido também. E eu vou te fazer uma pergunta, até por conta do horário também, que a gente combinou, para a gente já caminhando para o final. E, obviamente, fica o convite para você voltar, porque temos um outro. Eu vou fazer propaganda, tá? Temos um outro programa aqui dentro deste canal de podcasts, que é o Perspectivas, onde eu convido pessoas para debater livro, série, filme, qualquer coisa que queira. E a gente não vai falar sobre o que se quer, mas a gente vai falar sobre como aquilo te afetou, como aquilo te alterou o comportamento ou te proporcionou alguma sensação positiva, enfim. Então fica aqui, obviamente, o convite, porque temos alguns livros, inclusive esse que você já citou, Poder do Hábito, de leituras em comum e que gostamos muito. Então, assim, obviamente vai ser muito legal poder trocar essa ideia contigo. Já fica o convite público, que é para não poder negar. Né? A gente proporciona esse constrangimento ao convidado, justamente em público, que é para não poder recusar depois no WhatsApp. Né? Mesmo. Assim, vai brincando, vai. Você fica aqui 10 semanas seguidas no podcast, é o menor problema. A live vai dar 2 horas, né? Se for um livro em comum bom. E... Olha, cada insight. Até agora, as pessoas que fazem podcast nesse meu Brasil querido, geralmente demoram 3 horas. Eu demoro 1h30. Então, assim, falta um gap de 1h30 para eu chegar aí nesse pessoal, entendeu? E tem lives de 24 horas, então nada me impede de fazer grandes lives agora via YouTube, né? Agora já popularizou essa prática, então fica mais fácil copiar esses outros concorrentes aí, Inteligência Limitada, Podpah, Flow e outros, fica mais fácil copiar agora nesse sentido. Então já fica o convite para lives e quanto ao horário, não tenho a menor preocupação, você já percebeu que eu gosto de falar, né? Então tá mais sossegado. Para a gente finalizar, me conte, tendo alcançado tudo que você já alcançou, tendo feito tudo que você já fez, tendo essa capacidade de disciplina muito legal e muito admirável, me conte, o que você quer da vida? Uma palavra também bem complexa, mas eu quero, uma coisa que Cortella fala muito, ser importante, e não no quesito de conquistar coisas ou ter esses destaques que as grandes pessoas já têm, né? Que a gente admira, igual eu admiro Caio Carneiro, Cortella, etc. Não é isso, mas fazer a diferença na vida das pessoas que eu convivo. Você é uma pessoa que, se você tirar, vai fazer muita falta. Entendeu? Então, acho que eu quero ir me modificando a ponto de ser uma pessoa agradável e que as pessoas queiram que eu esteja do lado delas. Pelo menos para as pessoas com as quais eu convivo. Então, acho que o objetivo é esse. É claro, crescer na carreira é ótimo, mas crescer como pessoa também é muito importante. Porque a gente viu isso na pandemia, que não é só uma área ou uma esfera da vida que é importante, mas todas. Seja também espiritual, com Deus, etc. Eu tentar achar o equilíbrio entre tudo, entendeu? Eu conseguir me esforçar lá, mas também ser boa aqui. E isso é uma luta, né? Porque a gente não consegue ser bom em tudo e nem vai ser, não vai conseguir. Mas é a gente ir buscando o nosso, claro, muito clichê também, o nosso 1% todo dia, um pouquinho. Igual você falou, as pessoas têm medo de errar, de mostrar quem elas são em fato. Mas todo mundo tem defeito. Depois que você tem esse autoconhecimento de saber, pô, eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei que me afastou de certas pessoas que... Até quando eu parava ambiciosa. Então, eu errava muito, eu também não tinha esse hábito de leitura, eu aprendi muito aqui, depois que eu vim aqui, na pandemia. Então, é esse processo de crescimento. Porque é fato, só cresce quem fracassa, avalia e sobe. E vamos embora de novo. E é uma curva, não assim, mas é assim. Então, tipo assim, hoje se eu fracassar, beleza. Aonde eu errei? Por que eu errei? Como eu errei? Então, tipo assim, eu vou me avaliando. E a partir de então, eu vou vendo o que precisa ser modificado. Então, igual eu te falei, quando você entende como um hábito ele é formado, você consegue modificar de forma mais fácil. Porque você sabe como o cérebro funciona. E você sabe que você tem que lutar contra ele, somente. Entendeu? E eu tento não me comparar com ninguém. Eu tô tentando me comparar comigo. Eu sei que a Stephanie de 2019, hoje, é muito melhor. Porque eu acho. Então, tipo assim, não é outra pessoa falando.
eu sei que a forma de eu pensar, a forma de eu agir com as pessoas que estão ao meu redor é melhor do que de 2019. Antes eu era muito focado em tal coisa, hoje eu não sou totalmente para aquela coisa, para N áreas. E tirando de conhecimento de vida também, né? A gente vai crescendo, olha o tanto de coisa. Em 2020 eu li, igual eu peguei esse hábito muito mais, intensificou mais na pandemia, né? Eu acho que na pandemia, mesmo com artigos e mesmo com milhares de artigos, iniciação, concurso, eu ainda li 30 livros, eu acho, em 2020. Então eu lia, tipo assim, acelerado. Eu peguei em gás mesmo, amor pro livro. É claro que hoje em dia, trabalhando muito, fazendo muita coisa na minha área, eu tô lendo... Até que muitas pessoas falaram que é muito, né? Que é um por semana, mas... eu tô tentando manter isso aí. É claro que tem livro mais grosso, mais fino, etc. Mas sente falta. Então você tem que fazer essas coisas. Quando você acaba se tornando escravo de bons hábitos. Então é isso que você tem que procurar, entendeu? Eu sou escrava de exercitar. Quando eu não exercito, eu fico doida. Na pandemia, eu passei Aí eu treinava lá, peso corporal na laje. Do nada, minha mãe chegava lá, eu tava fazendo aqueles saltos pliométricos. Aquele salto pliométrico. Então, tipo assim, eu colocava meu fonezinho, assistia a aula, porque eu tava estudando ao mesmo tempo, e saltando. Aí ficava na isometria, beleza. Então, tipo assim, ser escravo de bons hábitos. Eu acho que essa é a frase que eu vou finalizar, porque tem que ser escravo aí, ó, de exercitar, tem que ser escravo de ler, porque está agregando não só fisicamente, intelectualmente importante. E a gente vê, né, declínio cognitivo, igual o meu TCC também foi analisar esse nível de escolaridade com risco de saúdes mentais. Então, eu acho que um dos resultados foi isso, que pessoas que tinham menor nível de escolaridade tinham maior risco de doença mental. A questão também de ter alguma demência, etc. É importante a questão da plasticidade. Então, eu instigo muito as pessoas com as quais eu convivo, vai treinar, vai ler. Na pandemia, minha mãe não lia nada, leu acho que uns 10 livros. Eu não tinha hábito nenhum de ler. Então, tipo assim, eu falei tanto na cabeça, tanto. E a mesma coisa que exercício. Agora eu entendo que às vezes ela vai, às vezes não, mas pela rotina. Mas eu tento influenciar as pessoas com as quais eu convivo de forma que tem essa construção de hábitos que agregam. Entendeu? E tornar exceção esses... Vamos comer uma pizza? Bora! Vamos tomar Heineken? Bora! Então, tipo assim, eu não sou aquela pessoa rígida, entendeu? Eu não quero ser uma pessoa rígida. Se for numa quinta-feira, vamos comer um hambúrguer? Bora! Mas, tipo assim, no outro dia eu tô lá treinando, no outro dia eu tô lendo, tô fazendo tudo, voltando pra minha rotina normal. Então eu vou equilibrando, entendeu? É isso aí. Não, perfeito. Obviamente eu não vou te convidar para treino quando você vier para Viçosa. Eu não vou fazer isso, tá? Sim. Assim, eu sei que você tem acesso livre via campus, né? Você tem amigos ainda lá, então assim, pode ser que te calhe de se encontrar, mas assim, é muito mais provável a pizza. Assim, é por questão dos meus hábitos ainda é questão dos meus hábitos. A Heineken e a pizza ainda é mais provável. Não, eu acho melhor nós marcarmos uma corridinha naquela reta, porque é a melhor que tem. Eu sinto falta demais daquela reta da UFV. Ó, já que estamos negociando, já que virou uma negociata esse podcast no meio do nada agora, ida e volta na reta, ok? A gente precisa voltar para o mesmo ponto. E aí, ao final, um açaí, porque Fechou. É equilibrado. Ok, fechamos. Você viu, pessoal? Há negociação no mundo, tá? Há negociação no mundo. Alguém vai me fazer correr a reta sem necessidade nenhuma, que eu vou voltar para o mesmo ponto. Então, assim, fica aí, pessoal, essa dica aí. Tá? Pessoal, primeiro, Stephanie, te agradecer a presença. É muito legal te receber, a gente poder trocar essa ideia, né? Por vezes a gente acaba, e eu tenho sentido muitas vezes isso no podcast, a gente convive com as pessoas, mesmo que indiretamente, e acaba não tendo tempo de trocar ideia sobre a vida da pessoa. Então, assim, a gente passa, muita gente legal passa ao redor, passa por perto, e a gente não tem essa uma hora para saber como que era a pessoa, como não era, e é bom te conhecer. Fico muito feliz de ter tido esse tempo aqui contigo. E também já fica, obviamente, o convite em público, que é para constranger. Você fez a grandíssima cagada de passar seu WhatsApp para mim. Então, assim, enquanto não sumir a fotinha, ou seja, enquanto você não me bloquear, eu estarei mandando mensagem. E, obviamente, temos vários livros que a gente pode conversar, várias coisas que a gente pode trocar de ideia nesse sentido também. Vai ser muito bom a gente poder ter outros momentos também aqui no NS Podcast e em outros canais também. A gente, obviamente, vai trocando ideias sobre. Pessoal, também queria agradecer a todos vocês que estão aí assistindo a gente, né? Obviamente, né?
vocês que fazem, dá sentido a tudo isso que a gente está fazendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir o de sempre, né? O like, o comentário, também compartilhamento, principalmente com as pessoas que precisam da reflexão, que vocês acreditam que a reflexão vai fazer sentido. Né? A gente está falando muito da questão do hábito, é justamente isso. Às vezes você tem alguma dor, alguma demanda, e essa conexão de ideias promove essa mudança de hábito. Então, assim, levem para as pessoas, levem para todo mundo, mas principalmente para essas que vão poder usar mais fácil esse conteúdo que está sendo produzido. Né? Isso ajuda demais. Compartilhem também com todo mundo e se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sempre faço essa parte aqui. Então, ative todas as notificações, porque isso também ajuda que o canal a crescer e o YouTube entender que vocês estão gostando de tudo isso que a gente está produzindo. Combinado com todos? Então, Stephanie, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer o seu convite, todo mundo que está aqui até o final, né? Que gostou aí, que eu posso ter agregado pelo menos um pouquinho, né? Falando um pouquinho da minha experiência. Queria dizer que eu não sou a doida do treino nem da dieta, não sou uma pessoa normal. E é bom também eu mostrar um pouquinho de quem eu sou, porque muitas pessoas às vezes chegam em mim, muita gente mesmo, que agora eu fiz amizade aqui na minha cidade, antes eu não tinha, mas, nossa, eu achava você muito fechada, muito séria. Então, tipo assim, uma visão que talvez até você tinha, que eu era uma pessoa muito fechada, mas quem me conhece sabe, idiota, no bom sentido que eu sou no dia a dia, entendeu? Eu levo tudo na de boa, não tem nada rígido, nada... E eu queria levar isso mesmo, a frase, literalmente, ser escravo de bons hábitos. Todo mundo aqui é capaz. É claro que a gente vive num mundo acelerado, igual você falou das telas, né? Mas facilitou muito, mas esfriou um pouco. Eu acho que a gente tem que buscar um pouco esse retorno lá, como era no passado, de vamos ver um filme na casa de certas pessoas, ou vamos conversar, vamos fazer uma social, tomar uma Heinekenzinha em conjunto com os amigos, sentar, ouvir uma música ao vivo. Isso é muito bom. E a gente percebeu o quanto isso foi prejudicado na pandemia, quando a gente ficou sem. Entendeu? Então, hoje eu valorizo isso muito. Às vezes, você pode até me xingar, que eu fico... É difícil para responder. Eu fico loucura com o celular. Então, essa parte do pessoal eu valorizo muito hoje. De ir lá, ver os amigos, sair, família, fazer as coisas assim, igual Natal tá chegando. Então, acho que isso também é importante. O celular facilitou muito. Eu converso com pessoas lá do Rio, igual a Lisa, assim, foi minha amiga. Outros amigos de longe. Então, é você, literalmente, usar esses benefícios, mas também não distanciar do principal, que é estar com a pessoa, assim, que está no seu dia a dia também. Entendeu? Então, no mais, eu queria agradecer. Se surgir aí mais algum tema, a gente tá aí, você pode me chamar. É claro que a gente demora um pouco para responder. Você pode brigar comigo e pode insistir que eu não vou bloquear. Prometo. E quem tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, feedback, alguma coisa que eu falei também, quiser continuar algum assunto também que eu abri aqui e não deu tempo de terminar, porque agora eu tenho um compromisso, pode me chamar lá, meu Instagram é StephanieLF, pode falar que eu sou bem aberta, não sou fechada, não sou séria, assim. Então, eu queria somente agradecer aqui quem chegou até o finalzinho. E é isso, gente. Vocês tenham uma ótima tarde, final de tarde, né? Que aqui ainda é 5 horas. Fiquem com Deus. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Stephanie. De novo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E a todos, obviamente, espero que vocês tenham curtido esse momento. Fiquem atentos, porque, obviamente, essa moça que está do outro lado aparecerá mais vezes. Vocês já perceberam que eu vou convidar mais vezes. Então, acostumem-se e a gente vai trocando cada vez mais ideias e tirando essa imagem de seriedade, entendeu? Com piadas ruins que eu faço sempre ao longo do podcast, que sempre é importante, tá bom? Um grande abraço a todos e valeu!